generation, there have been revivals, massive moves of the Spirit that changed the course of history. In every revival, there were believers like you who chose to answer the call, to become the one in their generation. Discover your call to be the one in your generation. Nós vamos colocar você de frente a frente com a história. Temos entrado na história dos reavivalistas, evangelistas de curas e grandes reavivalistas, pregadores mundiais com Robert Liard, e vamos tomar um que ainda não tomamos, William Branham. Bem, quanto tempo nós temos? William Branham nasceu não muito longe de onde Abraham Lincoln nasceu, em Kentucky, com 100 anos de diferença. Ambos nasceram em cabana de pau a pique. Os pais de Branham eram adolescentes quando ele nasceu. Ele nasceu num quartinho, numa cabana de pau a pique. Logo que ele nasceu, eles o limparam e colocaram no bercinho. E uma luz veio do céu. Através da floresta, os pais dele disseram para uma janela única. E veio e pousou sobre o pequeno bebê. Esse bebê era William Branham. Assim foi como Deus disse para os pais dele que este garoto era especial. E assim é como a vida de Branham começa. Isso já dá uma amostra do que seria ele em toda a sua vida. Ele provavelmente foi o maior dom profético dos últimos 100 anos na história da igreja. Essa habilidade foi dada a ele em 1947, 48, através de um anjo que apareceu a ele. Isto foi quando ele estava caçando. Quando estava caçando. A história diz que o anjo apareceu para ele e disse: "Eu sou enviado da presença de Deus, que a ti será dado 2 dons, quando estiver ministrando, assim por diante. O primeiro é que você saberá o segredo dos corações. O segundo é que será lhe dado sinais e maravilha para confirmar que aquilo que foi dito é verdade." E então, o dom profético do irmão Branham, do jeito que outras pessoas com dom profético operam hoje, o dom de Branham era residente. Eram dons proféticos que fluíam mais consistentes. E é isso que faz a diferença entre esse dom único de Branham e os dons normais profetizados pelo povo de hoje em dia. Se uma pessoa disser que tem um dom igual ao do irmão Branham, eu não posso engolir isto, porque o dele era único e residencial. Então, para explicar melhor deste jeito, mas Dimon Shakari, ele era meu amigo. Então eu perguntei a Dimon Shakari, como era o irmão Branham? O que vocês conversavam? E uma coisa que Dimon Shakari disse foi que ele perguntou ao irmão Branham: "Como você vê essas coisas? Porque se ele andasse nessa sala, saberia o nome de todo mundo. O que você ia almoçar, o que sua esposa estava fazendo, onde seus filhos estavam, e falaria com você como se fosse parte de sua família, e tudo através daquele dom." E o irmão Branham disse: "É como se tivesse um muro em frente de mim, e eu me levanto no muro para olhar. E então, quando eu me levanto para olhar, eu vejo tudo o que está se passando. E então eu falo o que vi, e quando eu me canso, eu me abaixo de novo e descanso um pouco." E assim era como ele explicava como os dons funcionavam. E Gordon Lindsay escreveu que nunca viu o irmão Branham errar nos dons, em sua experiência com ele, a qual é altamente considerável. O irmão Branham teve muita visitação de anjos. Ele teve a nuvem de glória, ou a manifestação da glória, o halo, a luz ao redor dele, a qual Robert chamou de manifestação da glória de Deus. Conta-se a história que eu ouvi a fita, que o poder de Deus atingiu um estágio uma noite na reunião de Branham, a tal ponto que uma pianista que estava tocando se afastou do piano e o piano continuou tocando. Isso é uma coisa única, milhares viram isto, não é uma coisa que apenas poucas pessoas viram. Isso é uma coisa legítima e as pessoas que viram isso citam o que aconteceu. Agora, ele teve um fim trágico, uma trágica morte. Ele foi atingido por um motorista bêbado quando ia para casa no Natal. Ele e sua esposa atingiram o para-brisa na hora da colisão e caíram novamente do assento. E o irmão Branham tinha muitos ossos quebrados e ainda estava vivo quando o filho dele voltou ao carro. A esposa dele morreu. O filho dele disse que não havia respiração nem pulso. E o irmão Branham disse: "Coloca minha mão em sua mãe." Ele falou quase que como sussurrando, e como o filho dele disse, ele pegou a mão dele e colocou sobre sua mãe lá, e quando o irmão Branham fechou os olhos, a sua esposa voltou à vida. Ao orar, ele trouxe sua esposa de volta à vida, e depois ele morreu.
A tragédia disso é porque um homem como este foi morrer tragicamente e prematuramente. Nesta época, ele começou a pregar muitos erros doutrinários. O primeiro erro doutrinário de William Branham foi batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Só porque ele viu os apóstolos fazer isso, em Atos 2:38, Atos 19, verso 5 e Atos 8, verso 16. Isso é um dos primeiros erros. O segundo erro de William Branham é que ele não concordava que as mulheres pudessem pregar o Evangelho, só porque ele viu isso em 1 Coríntios 14:34 e 1 Timóteo capítulo 2, verso 12. O erro de Branham era essa mania de querer fazer o que os apóstolos mandavam. Ele também discordava de toda a religião da terra que diz que Eva comeu uma maçã e após comer a maçã ficou nua e ficou grávida do maligno, segundo São João capítulo 3, verso 12, que diz que Caim era do maligno. Sabemos que realmente aquela árvore do conhecimento e do bem e do mal que estava no jardim do Éden era Satanás, um espírito, e que não tem lógica de um espírito produzir uma maçã literal. Mas nós preferimos ficar com as religiões da terra e não com o que a Bíblia diz. Portanto, cremos que Branham estava errado porque pregou o que a Bíblia diz. Ele também discordava da doutrina da Santíssima Trindade, criada por Tertuliano, defendida por Atanásio e estabelecida por Constantino. Sabemos que, de acordo com a história, em qualquer site na internet explica que nos tempos de Irineu, a igreja que estava em Ilião não cria que Pai, Filho e Espírito Santo fosse três pessoas distintas, e que este conceito de persona veio apenas com Tertuliano anos mais tarde. William Branham preferiu crer igual Paulo, que diz em Hebreus capítulo 1 que Jesus é a imagem da pessoa de Deus, ou seja, que a divindade tem apenas uma pessoa, que essa divindade é espírito e habita na única pessoa que ela tem, o Senhor Jesus Cristo. Mas sabe, né, Branham estava errado. Talvez fosse melhor se William Branham tivesse pregado como José Smith da Igreja dos Mormons, que em uma visão viu o pai e o filho em duas pessoas distintas. Mesmo que João tenha dito em São João 1,18 que ninguém nunca viu a Deus e nem pode ver, porque ele é invisível. E várias pessoas nesta época da história da igreja não sabiam separar a manifestação dos dons de Deus da palavra. Então as pessoas pensaram, se o dom está funcionando, então o que ele diz é verdade. Então Deus teve que fazer algo para salvar a alma do irmão Branham e pôr um fim na má conduta, ou uma tragédia cairia sobre a igreja do evangelho completo. Há uma passagem na Bíblia que mostra o que realmente aconteceu. A destruição da carne para a salvação da alma descreve a morte do irmão Branham. Então ele destruiu a carne para salvar a alma e parar ali os erros do irmão Branham. Mas isso não significa que nós não reconhecemos o que ele é, o que ele fez e os seus bons anos. Então nós temos que saber separar as coisas. Então, quando eu menciono o nome das pessoas, eu tenho que contar a história boa. E como ministro, eu tenho que citar isso, não que eu seja contra alguém. Eu sou um dos primeiros a estar na linha de frente, colocando dinheiro na salva e dizendo amém. Temos que ser capazes de olhar para qualquer pessoa honestamente, sem julgamento. Então há um jeito de olhar para as pessoas e aprender do bom e do mal dela. É o que eu espero que alguns desses meus comentários que fiz sirva para fazer as pessoas pensar desta forma. O que é interessante sobre o irmão Branham isso vai na minha próxima, que é sobre Gordon Lindsay. Porque eu deixei você falar muito e eu queria falar um pouco. Era que ele foi o primeiro a reconhecer que Gordon Lindsay foi o seu gerente. E Lindsay trabalhou com ele desde o início, e Lindsay era melhor ensinador do que William Branham. Branham não era um bom ensinador da Bíblia, ele era um bom ensinador de sinais e maravilhas. E obviamente no final de sua vida foi provado que isso é verdade. Agora, o que se destaca nessa história é que, neste ponto, ele reconhecia isto e colocou ele nos cultos da manhã. Ele também colocou F.F. Bosworth, o qual era dedicado a ensinar. No começo ele nem queria pregar. Ele colocava o Bosworth para pregar e depois ele vinha só para a fila de oração e orava pelas pessoas.
Mas depois as pessoas diziam, você tem algo para dizer. E Branham teve um erro nessa mudança de ofício. Se você entrar profundamente na história de Branham, isso é uma fascinante, maravilhosa história para se estudar. Mas não siga Branham tão profundamente a ponto de cometer o mesmo erro. O que eu tenho aprendido sobre tudo isso é que você tem que saber o ponto certo de parar. De segui-lo ou parar de beber isso sem consciência. Eu tenho que separar alguma coisa aqui. É o que me deixa nervoso. As pessoas dizem, eu amo o irmão Branham, eu amo ele também. Mas esteja pronto para parar algo nessa estrada. Gordon Lindsay foi o homem que teve o relacionamento divino de manter o ministério certo. O que aconteceu foi que o irmão Branham começou a orar pelas pessoas 3, 4 horas da madrugada. Ele ficava exausto, então ele ia e dizia, já chega. E Gordon Lindsay, com a pasta cheia de contratos do auditório assinado e livretos da organização de William Branham, que as pessoas queriam adquirir, e o homem principal saía. Então ele tinha que criar outra coisa. E assim foi como a Voz da Cura lidou com a primeira saída prematura de Branham. E quando Branham voltou do seu tempo de descanso, eles chamaram ele e disseram, não vamos fazer isso, você pode fazer aquilo de novo. Mas enquanto Lindsay estava junto com Branham, as coisas foram certas. Sai dela, povo. Não incorra em seus flagelos. Sai dela, povo meu. Não incorra em seus flagelos.